O livro de Apocalipse é um dos livros mais misteriosos da Bíblia e ele fala sobre o fim dos tempos através de profecias. Algumas são mais claras, outras não, mas ele meio que prevê as coisas que vão acontecer no fim dos tempos para que os santos possam se preparar. E um dos grandes mistérios que tem lá é sobre a marca da besta. O que seria essa marca, se isso vai ser um chip, se isso vai ser uma tatuagem, o que é. Citando sobre essa marca, ele diz o seguinte, falando sobre o que a besta faria, né? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o seu nome da besta ou o número do seu nome. Esse é o texto que fala sobre qual é a descrição dessa marca, e a gente fica meio sem saber exatamente o que seria. Se seria um sinal mesmo? Se é um chip? O que vai ser essa marca? Por ser um livro que é profético, muitas pessoas se dedicaram ao longo dos anos a tentar interpretar o que exatamente seria essa marca para a gente se preparar para não conduzir. Aí, hoje em dia, tem algumas pessoas que acreditam que isso vai ser uma marca literal, tem pessoas que acreditam que é o próprio celular, tem pessoas que acreditam que é algo relacionado à economia, já que lá tá falando que isso vai impedir que as pessoas comprem e vendam. E eu definitivamente não vou trazer uma resposta aqui sobre isso especificamente, porque eu não sei, nós não sabemos. A Bíblia não deixa claro e sobra bastante espaço para especulações nessa área. Mas, fazendo a leitura bíblica, eu percebi um texto de Êxodo, do início da Bíblia, bem no iniciozinho, que aponta não só sobre o que vai ser a marca da besta no futuro, mas o que é a marca de Deus, o que não é a marca da besta e que nós, cristãos, santos, etc., deveríamos carregar todos os dias na nossa vida. Nesse contexto de Êxodo, a gente tem o povo de Israel, que era feito de escravo no Egito, naquela época lá de Moisés, que você já deve ter visto os 10 mandamentos e etc., e eles acabaram de ser libertos, já estão começando a caminhada deles um pouquinho antes da abertura do Mar Vermelho. E o que acontece? Os hebreus, eles têm uma tradição cultural que era repassada oralmente. Então, eles ainda não tinham a escrita do jeito que a gente tem hoje, que você tem um monte de livros para consultar. Então, eles passavam as tradições deles através da oralidade, através de músicas, de canções e de festas. Então, o que eles faziam? Quando eles festejavam, por exemplo, a primeira Páscoa é um exemplo, eles festejavam a Páscoa para garantir que a memória daquela libertação não passasse. Era assim que a tradição deles se perpetuou ao longo dos anos, inclusive quando eles eram escravos de outras tradições que estavam sendo construídas. E aí, dentro dessa tradição, o que a gente tem? Nessa parte do trecho, eles estão falando em Êxodo 13, do 8 ao 9. Estão falando sobre a consagração dos primogênitos. E ele fala exatamente isso aqui. Nesse dia, cada um dirá a seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Então, tipo assim, isso que eu estou fazendo é porque o Senhor nos libertou do Egito. Isso lhe será como sinal em sua mão e em memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. O que esse texto parece muito com o texto que a gente vê lá em Apocalipse falando sobre a marca da besta. Só que nesse caso aqui, a gente está falando da marca de Deus no seu povo. Isso é um paralelo tão grande, tipo assim, tudo na Bíblia, ela não foi escrita de qualquer forma, ela não foi uma escrita meramente humana. Nós cremos que a Bíblia, ela diz isso sobre si mesma, que ela é divinamente inspirada e que ela é a revelação de Deus. E ela é um texto que foi escrito através de muitos anos por muitas pessoas diferentes, mas instruídos pelo mesmo Espírito. E aí a gente tem um texto que é em Êxodo 13 e a gente tem um outro texto que é em Apocalipse 13. E os dois textos estão falando sobre uma marca que separa as pessoas de uma determinada sociedade. Uma separando, em Êxodo, né? Separando o povo santo através dessa marca na mão e na testa, que é sobre guardar os mandamentos, e outra separando esse povo que está sobre a ação da besta, em Apocalipse, também sendo selecionados, sendo declarados através dessa marca na testa e na mão. Olha. E aí, quando eu li esse texto de Êxodo, ele fez eu refletir que eu sempre tive muita paixão por querer entender o que está escrito em Apocalipse, tentar desvendar essas coisas que ninguém desvendou. Acho que todo mundo que começa a ler por esse livro fica com essa vontade.
mas eu nunca tinha me atentado sobre entender principalmente o que é a marca de Deus. E quando a gente vê lá a marca da besta, a gente pensa que é uma coisa, que é um símbolo, que vai ser errado por si próprio, mas isso me trouxe uma reflexão, e isso é uma conjectura, isso aqui é a gente falando sobre o assunto, mas eu não estou definindo nada, de que o principal é você entender o que é a marca de Deus. É uma coisa, e aqui a gente vê que é uma atitude onde a sua vida é um memorial. Aqui está falando sobre a lei do Senhor estar sempre nos seus lábios e lembrar que o Senhor te libertou do Egito. Como que isso se aplica em mim e você, que se a gente não foi liberto literalmente do Egito? Vamos trazer com mais atenção. Isso lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa. Então aqui a gente está falando que não é uma coisa literal. Não é que a gente da igreja agora vai ter que fazer uma marca aqui, pipipi. Não, vai ser como um sinal. Se fosse um sinal na mão e aqui na testa, o que acontece? É algo que todo mundo vê. Então, todo lugar por onde você vai, você vê. Eu tenho uma tatuagem aqui que é o nome de Jesus, e eu tenho outra tatuagem aqui que é a Divina Proporção. Mas quando eu tô com essa roupa, ela fica coberta. Se essa tatuagem, se essa marca fosse na minha testa, independente da roupa que eu tô, qualquer pessoa consegue ver. Então aqui tá falando que a lei do Senhor tem que estar nos seus lábios, e isso tem que ser como um memorial, como se estivesse na sua testa e na sua mão. Vocês estão acompanhando o que significa? E isso é tão sério que a gente já viajou de Êxodo para Apocalipse, mas em João 15 a gente lê também a palavra de Jesus, onde Jesus fala literalmente assim. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então, o amor a Jesus, o ser cristão, diferente do que da religião popular que a gente vê hoje em dia, que as pessoas falando assim, eu sou cristão porque eu acredito em Cristo. Não. Infelizmente, para a maior parte da população, isso não é ser cristão. Porque aqui está sendo claro, ser cristão é você seguir a Cristo, e quem segue a Cristo cumpre os seus mandamentos e guarda a sua palavra. Isso é muito sério. Sério, porque em Apocalipse a gente está falando do fim dos tempos. É o momento final das pessoas na Terra de encontrarem Jesus antes do grande dia do Senhor, que é o momento em que Jesus vai voltar. Então, o tempo que nós estamos hoje, ele é um tempo de anunciar a palavra de Jesus, falar sobre Jesus, falar, gente, o tempo está passando, o tempo está correndo, nós precisamos nos arrepender, precisamos buscar ao Senhor. E esse tempo vai passar. Deus, ele é bom, ele é misericordioso, mas ele tem um time, tem um momento até onde você pode se arrepender das suas práticas e voltar para Jesus. E Apocalipse é sobre isso. E quando em Apocalipse fala sobre essa marca da besta, que é uma marca que vai separar essas pessoas, tá falando de uma marca que aponta diretamente para a marca de Deus. Então, quando a gente não cumpre isso aqui, a gente está automaticamente descumprindo, e nós estamos entrando no outro grupo que Apocalipse está falando. Qual que é o perigo que eu vejo que muitos de nós, inclusive nós cristãos, falando como igreja, acabamos correndo? É da gente, às vezes, ter uma visão de que aceitar Jesus é você ir num culto, você assistir um vídeo no YouTube, você se emocionar, você fazer uma oração, Senhor Jesus, eu te aceito. E aí, pronto, morreu Maria Preá, nunca mais você pensa nisso, nunca mais você pega numa Bíblia. E a Bíblia não tá falando isso. Ela não tá falando, faça só uma oraçãozinha e aí pronto, acabou. Ela tá falando aqui sobre conhecer a palavra de Jesus, sobre obedecer a palavra de Jesus, sobre ter Jesus no seu coração, de uma forma que isso é como uma marca na sua testa, que onde quer que você chega, as pessoas sabem, aquela pessoa ali, ela segue Jesus, ela crê em Jesus. E isso é seguir a Cristo. É por isso que ele fala que por isso que Pedro fala, né? Essa palavra é muito dura, para onde nós vamos? Porque é difícil. Como a nossa sociedade tem caminhado cada dia mais para um subjetivismo muito grande, a gente tem uma visão muito de que, isso é o que você tá falando, ser cristão pra mim é seguir a Cristo do meu jeito, eu posso cultuar a Jesus do meu jeito, na minha religião nós também acreditamos em Jesus. E isso não podia ser uma artimanha mais inteligente possível de Satanás, porque não é isso que a Bíblia tá falando.
A Bíblia ela é apresentada pelo próprio Jesus como sendo a sua palavra. O próprio Jesus fala que a gente tem que seguir determinada conduta. O próprio Jesus fala que a gente não pode se misturar com determinadas práticas. Quando muitas pessoas falam assim, Jesus andava com prostitutas e com não sei o quê. Não, Jesus andava com pessoas que ele falou, eu te perdoo, agora você não peca mais. Ele não andava com o pecado lado a lado, ele andava com pessoas que abandonaram o pecado, isso é muito diferente. E aí você começa a entender por que a Bíblia ela tem sido tão descredibilizada nos últimos tempos, por que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mais estudado do mundo, que passou por vários crivos, que é reconhecido como um livro histórico, que qualquer pessoa inteligente, cientista, filósofo, considera a Bíblia e sua relevância para o mundo, mas que nós, os alecrins dourados, vivendo em 2025, acreditamos que a Bíblia é só um livro que a gente não precisa ler, que a gente não precisa compreender, sendo que ela revela literalmente a palavra de Deus. Ela aponta literalmente para o que vai acontecer. Ela nos dá dicas de como nós podemos atuar e nós, por conta própria, negligenciamos a mensagem de Deus. É uma mensagem que veio do futuro e do passado ao mesmo tempo para alcançar você no meio do caminho e a gente ignora essa palavra. E imagina como que Deus fica no meio desse caminho. Como que ele se sente depois de ter mastigado as coisas pra gente e a gente ignorar. Então o vídeo foi isso. Deus falou muito comigo sobre a importância de entender mais do que sobre a marca da besta, sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, entender qual que é a marca de Deus em nós hoje. Nós não sabemos se o Apocalipse ele vai estourar daqui uma semana, daqui uma hora. Ainda tem profecias que precisam se cumprir para a volta de Jesus. O Evangelho ainda precisa ser pregado pelos 4 cantos do mundo. Mas o que nós podemos fazer hoje é cumprir o Evangelho. A Bíblia fala que o Evangelho visto como puro e imaculado pelo Senhor é cuidar do pobre, do órfão, da viúva e não permitir que o seu coração se corrompa. E nós temos que buscar fazer isso de uma forma clara e aberta, como uma marca na nossa testa e na nossa mão. Essa é a marca de Deus que nós devemos carregar todos os dias da nossa vida, sem parar, sem cessar, sem deixar o Evangelho como algo que a gente deixa pra lá. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Paz do Senhor. Tchau, tchau.